Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Queridos, a graça e a paz, amém? Bom estar aqui de novo. Eu, pelo que me recordo, se não me falha a memória, em culto de ceia é o primeiro. Graças a Deus, isso é bênção para nós, para mim, para minha esposa, estar com vocês, pastora Ana, pastor Carlos, meus irmãos. Eu amo a igreja Semear do profundo do meu coração, os irmãos sabem disso. Eu sempre que posso, eu gosto de receber convite para vir aqui, sim. Me faz muito bem vir nessa casa. Tenho certeza de que eu, de alguma forma, quero abençoar os irmãos com a ministração, alguma coisa da palavra, mas eu saio daqui cada vez mais edificado toda vez que venho. E hoje eu vi a equipe de louvor e essa menina cantando foi arrebatador, né, irmãos? Que coisa linda, né? Uma jovem assim, louvando a Senhor. É muito inspiradora para nossas vidas. Amém, irmãos? Queridos, eu quero, se eu fosse dar um tema hoje para a minha mensagem, seria ceia é para os íntimos. Santa ceia é para os íntimos. E eu vou provar isso para vocês. Eu vou ler o texto de referência depois, mas eu queria começar falando sobre sangue. Sangue é um problema sério para muita gente. Quando falo em sangue, as pessoas lembram acidente de carro, tiro, facada, morte, desgraça. É ou não é verdade? Muita gente não gosta de ver sangue. Alguns até desmaiam. Homens não, só as mulheres. Amém, irmãos? Alguns homens, até alguns muito durosos, quando entram em sala de parto e vê sangue, desmaiam. Eu confesso que eu tinha problema com sangue há uns anos atrás. Eu entrava no hospital e via sangue e começava a ficar tudo assim, escuro, nebuloso. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí alguém me falou que era o cheiro. E para graça de Deus eu fui trabalhar num hospital. Trabalho num hospital militar e graças a Deus isso passou. O que eu mais vejo lá é sangue, gente quebrada, gente morrendo, gente tendo ataque cardíaco. E a gente vai se acostumando a esse cenário. E esses problemas às vezes saem da gente. O sangue para os judeus, ele significava morte. Quando Caim matou Abel, Deus falou assim para Caim, olha, o sangue do teu irmão clama. Coisa interessante, né? O sangue do teu irmão clama. Porque você matou ele, mas o sangue dele está clamando. Cada judeu tinha uma consciência de que repousava uma associação fundamental entre sangue e vida. Muitos de nós não querem ouvir falar em sangue, porque pensa nele, como eu falei, tragédia, morte, desgraça. Mas o sangue é vida, irmãos. Diz que um certo poeta caiu, machucou a cabeça, e quando ele sentou assim na calçada, o sangue caindo da cabeça dele, ele aparou com a mão e falou assim, desculpe, eu fui um tolo tropeçando, meu sangue não se vá, você é minha vida. E é mesmo. Se a gente perder sangue, morre. Quando tem um sangramento, tem que estancar. Para ver se você está com uma doença, uma enfermidade, qual é o exame mais profundo? O exame de sangue. Porque ele pode estar carregando dentro de você a morte, um vírus, uma bactéria. O sangue é vida. Abra sua Bíblia em Levítico, por favor, capítulo 7, versículo 26 e 27. Levíticos. Ceia é para os íntimos. Eu quero falar, antes de entrar no texto de referência, falar um pouco sobre o sangue. Levítico 7, 26 e 27, diz assim: e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será o quê? Extirpada, lançada fora do meio do povo.
Ainda em Levítico, capítulo 17, vamos para Levítico, capítulo 17, versículo 11 e o 14. Olha o que diz a lei mosaica, e os judeus tinham um entendimento sobre a proibição de comer sangue. Levítico capítulo 17, versículo 11, diz assim: porque a vida da carne está onde? No sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Vida por vida, sangue pela alma. Agora o 14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será o quê? Extirpado. Não se come o sangue, não se bebe o sangue, não se sorve o sangue, não se consome o sangue. Deuteronômio, mais uma passagem, vamos ler a Bíblia. Deuteronômio no capítulo 12, versículo 23. Já o povo, para entrar lá em Canaã, mais o mandamento, 12, 23 de Deuteronômio. Os irmãos acharam? Amém? Somente esforça-te para o quê? Por quê? Pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Sangue para os judeus não se comia, não se bebia. Sangue para os judeus se lançava diante de Deus em sacrifício por expiação. Deus é justiça, e a Bíblia dizia que a alma que pecasse, essa morreria. Para satisfazer o amor de Deus, tinha que pagar vida por vida. Então a vida de um animal era sacrificada em lugar de um pecador. Era a substituição. O sangue era oferecido por Deus. Para os judeus, quem comia sangue eram os bárbaros, eram os ímpios, eram os imundos, eram aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. Não se podia comer o sangue, porque estava se comendo a vida. Eles tinham essa concepção. Isso estava enraizado na mente, no coração da comunidade judaica por séculos. Não se come sangue, não se bebe o sangue. Além do mais, por causa das leis levíticas, muitos sacrifícios eram oferecidos. E nos abatedouros judaicos, muitos bois, muitos bodes, muitas ovelhas eram mortas em sacrifícios. E o sangue aspergido, desde lá do Egito, que o sangue do cordeiro foi aspergido nas vergas da porta. Sangue bota-se na porta, joga no chão, oferece em oferta a Deus, não se come. Isso é coisa talvez de louco, de ímpio, de insensato, de pessoa que não está no seu são juízo. Quem faz isso é loucura e não merece crédito. Foi exatamente isso que fizeram com Jesus. Onde? Como? Agora vamos para o texto que eu quero ler. O livro de intimidade. Presta atenção aqui, irmãos. Existem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinópticos, de sinopse. Uma leitura superficial, digamos assim, rasa, ainda que os livros sejam profundos. Mas os livros de João diz que é o livro para a igreja, para os íntimos. Tem textos em João que só os íntimos entendem antes de se escandalizarem e ir embora. João capítulo 6, a partir do versículo
26. João, capítulo 6, a partir do versículo 53. Os irmãos acharam? João 6, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o quê? O seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe quando que Jesus falou isso? O capítulo 6 começa com o milagre da multiplicação dos pães. E na multiplicação dos pães encheu de gente para comer pão e peixe. Foi muita gente. Os evangelistas dizem que era mais de 5.000 pessoas, fora mulheres, crianças e afins. Muita gente. Logo após a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar. Jesus faz milagres tremendos. Aí o povo, chegando junto ao mar de Tiberíades, viu só um barquinho e viu que ele não estava ali. Aí foram atrás de Jesus. Quando chegaram lá, Jesus falou assim: vocês só me seguem porque vocês comeram o pão e continuam com fome, o pão que perece. Aí ele fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aí os judeus: ele está louco, isso não é o filho de José, de Maria, nós o não conhecemos muito bem, como ele pode dizer que ele é o pão vivo que desceu dos céus? Aí Jesus vai falar essa palavra, irmãos, que vai escandalizar literalmente. Na verdade, eu digo mais, como se dissesse: quem não come a carne do Filho do Homem e não bebe o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Por minha carne é comida e o meu sangue é bebida. E a Bíblia diz que por causa daquilo, muitos disseram assim: duro é esse discurso, quem o poderá suportar? E diz a palavra que muitos dos que seguiam a Jesus tornaram atrás e já não quiseram mais segui-lo. É como se dissesse assim: Jesus, agora você foi longe demais. Comer sangue é coisa de ímpio, de bárbaros. Como que a gente vai entender isso? Os judeus queriam matá-lo. Os irmãos dele disseram que ele estava louco. Muitos dos discípulos foram embora, deixaram de seguir a Jesus. Até alguns dos que estavam próximos se escandalizaram. Aí Jesus pergunta para eles: quereis vós também tornar atrás? Vocês também querem ir embora? Aí Pedro diz aquela palavra clássica: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem é íntimo não se escandaliza, entende Jesus. Ora, o que Jesus estava falando? É mais ou menos assim. Ora, o sangue é a vida da carne. O sangue é a vida do animal. É como se Deus dissesse para Noé, para Abraão, para seus grandes servos: não coma, não beba o sangue do bode, da ovelha, da cabra, porque senão a vida desse animal vai entrar em vocês. É mais ou menos assim. O que Jesus está dizendo quando diz: comei a minha carne e bebei o meu sangue? Ora, a minha vida, o meu corpo, tem que fazer parte da vida do corpo de vocês. Bebam do meu sangue, comam da minha carne, se alimentam de mim, porque só assim vocês terão vida e vida eterna.
Jesus veio viver a vida dele, igreja, não somente para nos dar exemplo de vida, mas para que a vida dele entrasse em nós literalmente. Aí o tempo passa, os não abandonaram, os que não o deixaram, os que não estavam enganados, seguindo Jesus só por causa dos milagres. Olha, veja bem, preste atenção, em que cenário Jesus falou isso? É como se Jesus dissesse assim: eu vou ver realmente quem está me seguindo em verdade. Depois da multiplicação dos pães, depois dele passar por cima das águas, fazendo um milagre, ele dá esse discurso, e muitos dizem: duro é esse discurso, quem poderá suportar? Duro é esse. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, João 6,50, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Nós estamos chegando a uma hora de intimidade com Deus. A coisa está meio esquisita no cenário brasileiro. Esses dias eu ouvi um vídeo, não sei se foi nem a pastora Ana que me mandou, acho que foi, de uma pastora subindo um monte de joelhos com uma sacola nas costas cheia de pedidos de oração, fazendo sacrifício de tolo e aniquilando o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra em que o arrebatamento da igreja é iminente. As trevas estão cobrindo a terra da imoralidade, da violência. O homem está se tornando bestial. Estava vendo esses dias na Rocinha, uma menina de 9 anos foi raptada por um homem, estuprada, estrangulada e morta. O homem está pior que bicho. Mas nesse cenário existe um povo que brilha, é a igreja de Jesus Cristo. E tem muitos enganados por aí, até dentro da igreja, que não sabe que igreja é Jesus. Nós só estamos aqui por causa dele, irmãos. Queremos intimidade, independente do que ele dá, do que ele faz ou deixa de fazer. Nós devemos amá-lo e não deixá-lo, por mais que seja duro o discurso dele. E é porque ele o ama. Aí os discípulos continuaram com ele. Aí numa noite, num lugar mal ventilado, antes da crucificação, ele com os seus discípulos vai celebrar esse comer da sua carne, o seu sangue. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Aí só estavam os íntimos, só aqueles que não tornaram atrás, só aqueles que não desanimaram, só aqueles que entenderam quem é Jesus. Mateus 26, versículo 27. Glória ao nome de Jesus. De que a chegue alamanto lebe. De que a chabala canta labacia manto debi alai. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Eu tenho que pregar, mas a minha vontade é de chorar e me jogar diante dele e beijar, abraçá-lo e dizer: eu te amo, Jesus, eu te quero, eu te desejo mais do que tudo. Num lugar mal ventilado, de pouca luz, talvez só a luz de lamparina, já chegando a hora da sua morte, a Bíblia diz que ele chama os 12, estão junto dele. A partir do versículo 27 de Mateus 26, os irmãos acharam, amém? Tente ir para esse ambiente com Jesus como nós estamos aqui hoje. E tomando cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que
Desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus fez os discípulos entender que o sangue dele seria simbolizado pelo fruto da vide, e a carne dele pelo pão. Para se tirar o suco da uva, tem que pisar no lagar. E o profeta Isaías, há 700 anos antes, ele disse: porque ele foi moído pelas nossas transgressões. Moído, literalmente. Antes da crucificação, ele apanhou, tapa na cara, coroa de espinho na cabeça, e o sangue dele sendo jorrado. E ele simbolizou esse sangue no fruto da vide, e disse: bebei dele todos, porque aqui sim como a vida da carne é o sangue, Jesus estava dizendo: quando você bebe do fruto da vide, que se simboliza o seu sangue, você está bebendo a vida de Jesus para dentro de você. Que acha? Só os íntimos entendem isso. Quando você come o pão, você está comendo o corpo de Cristo para dentro de você. Aí o corpo do pecado não tem mais lugar no seu corpo mortal. É o corpo de Cristo que manda. Você só anda por onde ele andaria. Você só vê o que ele veria. Você só fala o que ele vai falar. Você só ouve o que Jesus escutaria. E naquela mesma noite Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Toda vara em mim dá fruto, mas aquela que é arrancada seca. E os discípulos puderam entender. Em roda de Jerusalém havia muitas videiras, como ainda tem hoje lá. E eles entenderam que assim como o galho da videira é alimentado pela ceifa, os ramos só são alimentados quando estão na videira verdadeira chamada Jesus Cristo de Nazaré. Porque se fomos cortados dele, morremos. E ele levou isso para a intimidade daqueles que não voltaram lá. Aqueles que disseram: não, Senhor, nós vimos a multiplicação do pão, mas nós queremos mais. Nós queremos o pão que não perece, tu, Jesus. Nós vimos o Senhor andar sobre as águas, mas nós queremos ver mais do que milagre. Nós queremos estar junto de ti, o Senhor que faz milagre. A coisa é tão interessante, irmão, que uma vez os discípulos foram pescar e não pegaram nada. Aí Jesus usou o barco de Pedro e usou o barco de Pedro para pregar, usando o vento que vinha do mar. Pregou, e como Jesus é muito agradecido e gentil, é um gentleman, ele nunca fica devendo nada a ninguém. Ele sabia que Pedro e os discípulos não tinham pegado nada, pescado nada. Falou: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede. Aí Pedro fala assim: Senhor, nós tentamos a noite toda, não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra nós lançaremos a rede. Aí lançaram a rede e pegaram muitos peixes, que o barco ia virando. O crente maturo falei assim: opa, Jesus me deu uma porção de peixe, amém, obrigado Jesus, valeu, você é o cara. E vazava. O crente íntimo como Pedro estava se tornando, o que ele fez? Dentro do barco, ele ajoelhou e falou assim: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ora, por que o milagre de Jesus revelou a Pedro quem ele era? Porque os milagres de Jesus veio revelar a sua santidade, o seu poder, e muito mais a intimidade que ele quer conosco, mesmo sendo santo e todo-poderoso. Jesus está aqui nessa noite, você crê nisso? Como a pastora já falou, desde que eu entrei, para os judeus, ceiar não era uma mera refeição, só sentava à mesa quem era íntimo. Você está aqui nessa noite porque você é íntimo. Na ceia, o dono da casa senta na cabeceira.
E o dono da casa está aqui, sentado na cabeceira, que é Jesus Cristo de Nazaré. A honra é dele, o louvor é dele. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí vem outro problema. Geralmente o sangue, quando bate numa roupa, suja. As pessoas lavam logo. E tirar sangue de roupa, às vezes, é muito ruim. Como pode uma coisa que suja purificar? Não é omo, não é sabão omo. Mas como é que pode purificar? Irmãos, as coisas de Deus são lindas. Tudo que Jesus faz, vai atrás, mergulha. É para os íntimos. A Bíblia diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Que lê e pergunta: Jesus, o que é isso aqui? Isso aqui está confuso. O Senhor está parecendo meio louco, mas eu sei que o Senhor não é louco. O Senhor é sábio, o Senhor é sabedoria. O que é esse negócio de beber sangue? O sangue purifica. É o seguinte: quantos aqui já aferiram a pressão? Eu já. Quantos já mediram a pressão? Eu já. Quando o torniquete daquele aparelho aperta, num determinado momento, o que você quer? Alivia, alivia. Começa a doer ou não? Dói, né? Para aferir a pressão. E quando tem um garrote também para tirar sangue? Dói. Por que dói? Porque paralisa a circulação do sangue. E começa a ter dor. Se você, por acaso, balançar o braço com aquilo ali, é uma dor mais insuportável ainda. Por quê? Parou a circulação do sangue, você tranca as suas artérias. Gera pressão. Pressão é trabalho do sangue nas paredes das artérias. Trabalho gera energia. Energia queima substâncias. Por isso que os carros têm cano de descarga. Para que a energia gerada na combustão, os gases poluentes sejam expelidos, senão o motor explode. Quando o sangue fica aqui amarrado, você sente aquela dor, está gerando energia, queima energia, e toda energia queimada gera impurezas. As impurezas começam a causar a dor. Quando alivia, você sente aquele alívio. Ai, que alívio, que sensação gostosa. É aí que o sangue purifica e leva todas essas impurezas para o rim. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Quando a coisa aperta e você sente dor, talvez é por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo corre no seu corpo, que é a igreja, e leva embora todo o pecado e nos torna puro para estarmos na presença de Deus. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, cujas artérias são banhadas pelo sangue de Jesus Cristo. Sangue puro e carmesim. Por isso que nós, a Bíblia diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está? Eu estou. E é por isso que você pode hoje ceiar, sentar com Ele. Você é digno de estar diante dEle, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é lindo, irmãos. Por isso que Ele falou, olha, bebei do meu sangue. O que ele estava dizendo? Participe dessa Santa Ceia. É por isso que eu perguntei até para o pastor Carlos, lá na Assembleia, a gente tem o hábito de só ceiar quem se batiza. Porque quem se batiza já decidiu, está firme, quer Jesus. Não está para lá e para cá, não sabe se vai ou não vai, igual esses aqui que voltaram atrás e o abandonaram. Mas é mais sábio falar como Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E toda vez que nós ceamos, a Bíblia diz que nós estamos fazendo isso em memória dele. Porque ele prometeu aqui em Mateus, olha o que ele diz: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai.
Olha, ele falou isso não foi só para Pedro, para João, para Tiago. Ele falou isso para mim e para você. Porque desde aquele dia, a igreja se reúne para participar desse sacramento, dessa Eucaristia, dessa coinonia em comunhão. Igreja, eu termino dizendo, continua firme, aproxime-se mais de Jesus Cristo, busque mais comunhão com Ele, santifique. Sabe por quê? Um dia haverá uma ceia lá no reino do Pai, e naquele grande dia, aqueles que têm intimidade, veja que Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não esteja aqui enganado, equivocado. Não seja um turista de igreja. Saiba que igreja é intimidade. Até que beba convosco no reino do meu Pai. Ele vai arrebatar a igreja. Aí vem aquelas coisas tristes todas, grande tribulação e tudo mais. Mas haverá um dia que nós vamos ter uma ceia com Ele. Mais cedo ou mais tarde isso vai chegar. Ou nós vamos morrer, ou seremos arrebatados. Mas o certo é que nós cearemos com Ele. Para que naquele dia, nós estaremos lá com Ele para nunca mais morrer. Nunca mais passarmos pela tribulação desta vida. Deseje esse dia. Almeje esse dia. Queira estar mais junto dEle, mais próximo dEle e ter intimidade. Não faça como muitos fizeram aqui em João e estão fazendo hoje, abandonando, parando, não entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Ele disse isso, ele disse que seria difícil, com luta e tribulações. E também não esteja equivocado, o evangelho não são só milagres. Eu tenho fé em Deus, eu vou profetizar aqui essa noite que Jesus botou no meu coração. Pessoas serão curadas aqui nessa noite a tomar a Santa Ceia. De que achalabacanta labas. Pessoas serão renovadas aqui nessa noite a tomar a Santa Ceia. Pessoas serão vivificadas aqui nessa noite ao tomar a Santa Ceia. Toque neste cálice com amor. Toque neste cálice com reverência. Coma este pão com fé de que você está se alimentando da vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Saiba que você é íntimo. A igreja é íntima. Esqueça o mundo e tudo que está acontecendo lá fora. Nós estamos hoje aqui na semear com Ele. Jesus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença dEle desde que eu cheguei. Glória ao nome de Jesus. Jesus está conosco. Estamos à mesa com Ele. Ele está presente, Ele passeia, Ele toca, Ele revela, Ele fala. E como disse Pedro, só Tu tens as palavras de vida eterna. Porque esse corpo mortal pode até morrer, mas o corpo que está sendo gerado em nós jamais morrerá, porque viverá para sempre a semelhança dele, para nunca mais morrer. Um corpo renovado, ressurreto, naquele grande dia. Enquanto isso não acontece, nós estamos nos alimentando dele, nós estamos sorvendo ele, absorvendo ele para dentro de nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Semear, eu vim aqui hoje, muito impactado para te dizer, Jesus te ama. Jesus ama você. Muito, muito, e quer intimidade. Não volta não, chega mais perto. Faça como fez João, que deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Faça como um íntimo. Ceie com Ele, celebre com Ele. Jesus vai tocar em você. Jesus está andando aqui nessa noite. Jesus está falando conosco nessa noite. Eu sinto a presença do Mestre, eu sinto Jesus aqui. Santa Ceia é comunhão, Santa Ceia é intimidade. Santa Ceia, muito mais do que lembrar a morte dele, é celebrar a sua vida, a vida que ele nos deu. E a vida é eterna
que nunca mais acabará, até aquele dia que nós ceiaremos com Ele, lá no reino do seu Pai. Senhor, obrigado por esse momento aqui nessa noite. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te desejo. Jesus, eu te quero. Obrigado porque o Senhor derramou o seu sangue, fez uma nova aliança entre mim e Deus, teu Pai. Obrigado que pelo sangue derramado o Senhor purificou os nossos pecados, as nossas consciências, Senhor, que estavam contrárias a Deus, e nos purificou para Ele. Obrigado porque nós estamos aqui hoje na Semear, nesse culto de Santa Ceia, celebrando contigo. Obrigado porque nós estamos contigo à mesa, Senhor. Jesus, é tão bom estar sentado do teu lado. Senhor, jantar com amigos é muito bom, mas cear contigo é muito melhor. Sabe aquilo que tu diz que está à porta e bate? Aquele que abrir, tu entrará e ceará com ele, e ele contigo. Eu abri meu coração e a Semear também. Jesus, a pastora Ana falou e eu concordo. Eu quero que o Senhor se sinta muito bem no nosso meio. Tem uma cadeira preparada para ti, Senhor, na mesa do meu coração. Nós te celebramos nessa noite, nós te adoramos nessa noite. Nós bebemos, Senhor, o teu sangue simbolizado no suco da uva, Pai. E nós comemos o teu corpo, a tua carne, Senhor, simbolizada no pão do trigo, que assim como tu foi amassado para dar trigo. Muito obrigado, Senhor. Receba um abraço e um beijo nosso. Muito obrigado por estar conosco. Amém.